Fala pessoal, eu sou o Marcelo Rodrigues e estou voltando com a segunda parte do tutorial sobre desenvolvimento web. Na aula anterior eu falei sobre clientes e servidores e entendemos também como funciona o protocolo HTTP, ok? Continuemos. Vocês lembram dos links que deixei na descrição do vídeo da aula anterior, né? Legal, eu sei que vocês leram e agora são craques quando o assunto é protocolo HTTP. Eu vou falar agora sobre a resposta mais comum de um servidor a uma requisição de um navegador, o arquivo HTML ou a página HTML. O arquivo HTML é um arquivo de texto, contendo informação e marcação. Essa marcação é a linguagem HTML, que significa Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto. A informação pode ser um artigo, uma piada ou um texto qualquer sobre qualquer coisa. O HTML é uma linguagem de marcação e não uma linguagem de programação. Quando o navegador recebe esse arquivo, ele o interpreta e o renderiza, transformando-o em página web. Então, uma página web nada mais é do que uma manifestação gráfica de códigos HTML. Bom, mas uma página web não é feita somente utilizando HTML. Existem outras linguagens que complementam a criação de um site. Eu quero falar para vocês sobre a front-end e o back-end, que seriam aí, digamos, as duas vertentes principais no desenvolvimento web. Vamos entender o front-end. Pessoal, o front-end consiste na parte visual de um site. Ou em outras palavras, front-end é o que podemos ver de um site, como textos, imagens, efeitos, formulários, enfim, é a página web que o usuário pode interagir. Lembra quando a gente falou sobre browser, o cliente da web? Então, o front-end é tudo que vai para esse cara. Já o back-end é a parte de um site que não é visível porque ela fica toda no servidor, ou seja, são as regras de negócios, as consultas e as gravações em banco de dados, a manipulação de dados. Eu vou explicar melhor isso em uma aula futura, ok? Vamos conversar sobre o front-end, também chamado de client-side. Para começar, entenda que o front-end é dividido em três camadas: informação, formatação e comportamento. O responsável pela camada de informação é o HTML. Ele é quem marca a informação, fazendo com que esta tenha significado para os softwares que a vão ler. A camada de informação é a mais importante, pois ela deve ser entregue a qualquer custo, não importa a plataforma que o usuário utiliza ou se as outras camadas falharem, a informação deve ser entregue. A formatação é a camada que controla o visual da informação, é a camada que deixa os sites bonitos. Quem controla essa camada é o CSS, que significa Cascading Style Sheets, ou folhas de estilo em cascata. O CSS formata a informação para todos os meios de acesso a que ela venha a ser acessada. Só para lembrar, o CSS não é uma linguagem de programação, é uma linguagem para folhas de estilos. JavaScript. Essa é a ferramenta que controla a camada do comportamento. Nessa camada, nós fazemos com que ações do usuário desencadeiem reações do website. E as possibilidades são infinitas. Pode ser desde um clique que mude uma figura, o passar de um mouse sobre um elemento que emita um alerta, o teclar no Enter que apresente ou esconde um banner. O JavaScript manipula a propriedade CSS dos elementos, te deixando livre para modificar o que quiser em uma página web. Outro ponto interessante é que o JavaScript pode ser utilizado por meio de bibliotecas com funções prontas para facilitar e aumentar a produtividade no desenvolvimento de uma página web. O maior exemplo desse tipo de bibliotecas é o jQuery, que é ótimo, porém devo ressaltar que o uso de bibliotecas não está livre de contras, mas isso é um assunto para uma outra aula. Pessoal, cada pessoa tem um estilo próprio de desenvolvimento. Eu defendo a tese que a criação dessas três camadas deve ser independente. Elas cooperam entre si, mas é perfeitamente possível separá-las em arquivos distintos: um arquivo .html, um arquivo .css e um arquivo JS. Praticando isso, dá para perceber que o código fica bem mais organizado do que com CSS e JavaScript incorporado no arquivo HTML. Bom, com o front-end explicado, ficamos combinados de ver sobre o back-end na próxima aula. Como de praxe, vou deixar alguns links sobre essa aula na descrição do vídeo. Acesse esses links para aprofundar e fixar o que você aprendeu sobre o assunto. Até a próxima aula. Um abraço.